Boa noite, galera. Estamos entrando com mais um live do Papo de Cuíca. Hoje é a primeira live transmitida direto pelo Instagram do Papo de Cuíca. Como é que tá o som aí? Estão me ouvindo bem? Quem tá aí vai escrevendo nos comentários. É o seguinte, vou falar um pouquinho aqui do Papo de Cuíca antes de apresentar o nosso entrevistado. O Papo de Cuíca é um coletivo de Cuíca. Nós somos apadrinhados pela Confraria Gambito de Ouro, pela Cuíca Online, nossos amigos Paulinho José, Paulinho Bicolor. A gente iniciou o projeto com a primeira live do Ozelmar. Tivemos uma segunda live com o grande Gui Reis, de São Paulo. E hoje estamos trazendo aqui no Papo de Cuíca uma live com grande Barreto, mago das cuícas. Esperando aqui o Barreto entrar pra gente chamar ele. Hoje temos novidades. Blusa do Papo de Cuíca, que ainda não viu lá postado no Papo de Cuíca. Caneca Papo de Cuíca. Então quem gostou aí da blusa e da caneca, vamos passar um direct lá. Nosso presidente Sandro da Cuíca vai responder vocês e vai dizer como funciona. Boa noite a galera que está entrando aí. Mauro Lobo, Serginho, César Físio, Cuíca da Intendente. Não estou conseguindo acompanhar todo mundo aqui, mas Sinfônica da Cuíca, Grande Zé Reinaldo. Vamos ver aqui se o Barreto está online já. Barreto tá aqui, já deu boa noite. Vamos chamar o homem para ele começar a live. Começar contando um pouquinho aqui a minha história com o Barreto. Já tinha visto algumas cuicas do Barreto e estava indo para o Rio em outubro. Entrei em contato com ele, 15 dias antes de ir para o Rio. Falei, Barreto, sou o João de Fortaleza, estou querendo muito adquirir uma cuica sua. Fui super bem atendido pelo Barreto, um cara ímpar, como todos vocês conhecem, e adquiri a cuíca dele. E é só alegria essa cuíca, é uma das minhas cuícas favoritas. E um cara que sempre deu toda a assistência, que fabricante de cuíca, que faz reforma de cuíca, que toda ala de cuíca que a gente vai passando, sempre passam algumas cuícas do Barreto nessa ala. Então, hoje o Papo de Cuíca tem um grande prazer de conversar aqui com o Barreto. Vou chamar ele para a gente conversar a live. Grande Barreto, entrando aí. Boa noite, Barreto. Amigo. Como tá o som aí, cara? Tá chegando legal? Tá chegando bem, tá ouvindo? Tá tranquilo. Todo mundo que tá aí tá ouvindo o Barreto direitinho, tá ouvindo meu som. Como é que tá aí, pessoal? Vamos falando aí nos comentários. Chega mais pra cá. Tá bom, agora. Pronto. Barreto, vamos começando aí com aquela pergunta clássica, né, de todas as lives. Barreto, como a cuíca entrou na sua vida? Conta aí pra gente um pouquinho da sua história. Quando você começou a tocar cuíca e quando essa paixão de ritmista de cuíca, de tocar cuíca, ela virou uma paixão pela luthieria. Quando você começou a fabricar cuícas, conta aí um pouquinho da sua história pra gente. Bom, João, para me falar da cuíca, eu tenho que falar um pouquinho só do carnaval, né? Porque tudo começa em 1900, não, perdão, tudo começa em 2001, tá? Quando um amigo meu me chamou para disputar no Império Serrano como componente, né, de ala, desfile do Império Serrano. Bom, isso foi 2001. 2003, na Escola de Samba Tradição, a minha irmã era diretora de ala. Era o Ronaldo Fenômeno, né? O enredo. E Isso. ela me chamou para ajudá-la na ala e precisava de componente na ala. E minha esposa trabalhava com a Rita, irmã do Santana. Aí é onde tudo começa.
foi quando eu chamou a Rita posteriormente chamou o Santana, que eu não o conhecia na época, né? Aí passei a conhecer ele, nós desfilamos na tradição, aí temos continuidade na amizade, né? Só que em alguns ensaios, o Santana, eu via que de vez em quando ele ia lá para a bateria e pegava a caixa, ele tocava a caixa. Bom, aí desfilamos e tudo mais. Bom, quando foi em 2012, tá? Antes disso, Santana já estava tocando cuíca. Aí ele me chamou para cuíca. Falei, não, cara, isso não é minha praia, não. Meu negócio é ficar aqui só nas alas, né? Aqui ajudando minha irmã e tudo mais. Então, o Santana já desfilava na Estácio. Eu sempre via ele pela televisão, né? Aí, quando foi 2012, ele me chamou para fazer uma filmagem no Império Serrano, que ele está fazendo. Eu acho que ele continua fazendo até hoje um documentário a respeito da cuíca, dos cuiqueiros. Aí eu fui, ele me chamou, eles me chamam de DI, né, aqui, inclusive, não me chamam nem de Barreto. Todo mundo na minha casa me chama de DI. Pô, DI, vamos lá para você filmar para mim, que não dá para me filmar e fazer entrevista. Eu falei, vamos lá, cara, vamos sim. Aqui perto de casa, o Império, fui com ele lá, no Império Serrano. Rapaz, chegando lá, Santana começou a entrevistar o pessoal, né? E nisso tinha o Reginaldo, que era o diretor de cuíca da ala do Império Serrano na época que eu cheguei. Aí o Santana falou assim, pô, aí tá a sua oportunidade agora de aprender a cuíca. Tinha uma escolinha do Império Serrano, mas já estava muito próximo, era 2000, era mês de outubro isso. Aí ele falou pro Reginaldo assim, pô, ele toca cuíca. Eu falei, pô, como que eu vou despedir o cara? Eu tinha até uma cuíca. Aí ele falou, toca cuíca e tal. Aí o Reginaldo falou, pô, você não quer vir desfilar com a gente, não? Eu falei, quero, né? Mas como? Pô, eu falei, pô, Santana, como é que eu vou fazer, cara? Eu não sei tocar cuíca. Como é que... Ele falou, rapaz, você compra uma cuíca, vai lá na Arte Celso, compra uma cuíca. Aí assim eu fiz, fui lá, comprei. Na semana seguinte, estava no Império Serrano lá, o Reginaldo falou, vamos fazer um intensivão, que você vai desfilar esse ano com a gente. Cara, mas quando eu cheguei lá, que o Reginaldo olhou, eu não sabia nada, João, nada de cuíca. Não sabia afinar, não sabia. Sabia que tinha um paninho, mas o Santana também não me falou nada, que era gorgurão. E eu comprei a cuíca, aquele espeto de churrasco grosso toda a vida. Levei. Aí fui para aula, né, cara? E com. Eu lembro na época um Perfex, porque eu peguei o Perfex. Não, Perfex não. Flanela. A flanela tirou um som. Eu falei, bom, deve ser isso aqui. Aí levei a flanela. Aí o Reginaldo começou a fazer um intensivão comigo, falou assim, Lutero, eu fico com o pessoal para lá e deixa eu com o Barreto aqui, que eu vou fazer um intensivão com ele. Aí, na primeira aula, tentou, o Reginaldo deve ter pensado, não me falou nada, João, mas ele deve ter pensado, não dá. Ele falou, esse ano tu não vai fazer o teste no Império Serrano, não, porque se você fizer, você vai se queimar. Deixa o ano que vem. Esse ano era o ano da Dona Ivone Lara. Ele falou, esse ano você não desfila e você vem ano que vem faz uma linha para a gente poder desfilar. Eu falei, bom, tal. Mas mesmo assim, eu iniciando lá no mês de outubro, tive pouco tempo, outubro, novembro, dezembro. Quando foi em janeiro, me chamaram para a escola pequenas, né? Escola da Intendente, e saí numa escola lá na Avenida, que foi a escola Unido de Santa Teresa, rapaz. Esse ano foi um fiasco, né? Não teve roupa, a bateria entrou sem roupa e tudo mais. Bom, mas resumo. Voltei no ano seguinte, né, cara? Voltei no ano seguinte, em 2013. O enredo do Império Serrano já era Caxambu aquele ano. Tá? Comecei a estudar lá, né, no Império Serrano. Aí
o Santana falou comigo no encontro de cuiqueiro de 2013, falou comigo, poxa, você poderia fazer aula com o Nilton. O Nilton está no TS. O TS, nessa época, era lá no Clube dos Portuários, perto do meu trabalho. Eu falei, bom, beleza, vou fazer isso. Aí comecei a fazer aula com o Nilton também, cara. Aprendi muito com o Nilton. Aquele cara é um monstro, entendeu? Na cuíca, tá? E assim foi, né, João? Aí, nesse ano mesmo, desfilei no Império, né? Fiz o teste lá, né, com o Gilmar. Que ano foi, Barreto? Que ano foi isso aí? Hã? Que ano foi? Isso foi 2013. 2013. Aí Gilmar com um surdo, né, cara? Só marcando e toca aí para mim. Ele falava só assim, toca aí. Aí marcava com surdo, você ia acompanhando, entrava, né? Só que o Gilmar, ele ia acelerando devagar o surdo. Pum, 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 pum. Daqui a pouco ele está acelerado, cara, e você tem que acompanhar ele acelerando. Daqui a pouco ele vem caindo e você tem que vir caindo. Pô, bom, resumo. Eu lembro bem que o Gilmar falou para mim assim, olha só, agora toca o mais rápido que você puder aí, sem marcação. Aí eu toquei o mais rápido que eu pude. Ele falou assim, isso é o mais rápido que você pode tocar? Eu falei, sim, Gilmar, é o mais rápido que eu posso tocar. Ele falou, em outras épocas, você não entraria para a Sinfônica, não. Eu iria te reprovar. Ele usou esse termo mesmo. Mas você vai ficar aqui, eu vou te admitir só por causa do teu toque. Toque limpo. Aí eu até então não estava entendendo nada, né? Ele falou assim, mas você já pode ensaiar na Sinfônica e eu vou ficar te observando. Aí, cara, eu tinha, em todos os ensaios, tinha a impressão que o cara estava olhando só para mim, né? Aí ele falou, final do ano tem outro teste. Bom, aí acabou o final, chegou no final do ano, ele não fez teste, né? Aí já ficou aí direto na Sinfônica e estou lá até hoje, né? Estou lá até Show, hoje. Barreto. E foi assim que eu comecei a tocar com ele, porque é do Santana, né? Santana Santana que tá aí na live. Grande abraço pro Santana. é, Tem muita gente entrando aqui. Pessoal, vou pedir para quem está fazendo pergunta, às vezes os comentários vão passando aqui bem rápido, e a gente pode acabar passando por alguma pergunta. Tem aqui um íconezinho que é uma caixinha de pergunta, então eu consigo ir acompanhando todas as perguntas e a gente não perde a ordem aqui, nem atropela a pergunta de ninguém, tá certo? Barreto, então deixa eu continuar aqui com a respeito do seu início na cuíca, né, que você já falou, foi na Império Serrano. E quando você pôs a mão na massa, começou a trabalhar como luthier, fazendo cuíca, foi reformando, você lembra do primeiro projeto, como isso tudo começou? Quando começou a história do Barreto? começou também devido lá no Império Serrano. Quando a minha encora, a primeira encora arrebentou, eu não sabia o que fazer, né? Aí, como eu sabia que Reginaldo encorava, né, o diretor de cuíca do Império Serrano, falei com o Reginaldo. Ele falou assim, você desmonta ela e traz ela para mim aqui, que eu encoro para você. Aí, pô, ele levou para casa dele, ele mora em Bangu, no bairro de Bangu. Ele levou para casa dele, encorou. Eu não vi ele encorar, não vi nada. Aí, quando ele marcamos lá no calçadão de Bangu, né, que ele gostava de tomar, gostava não, gosta de tomar um choppzinho. Aí ele falou comigo assim, ô Barreto, vou te dizer uma coisa, todo cuiqueiro, tá, tá? Ele falou comigo assim, tem que fazer a encora. Aí eu falei, pô, legal, Reginaldo. Ele falou, você procura aprender a fazer uma encora. Aí, rapaz, eu comecei fazendo como a encora? Desencorando e encorando, tá? Mas só que quando a gente desencora e encora, é muito fácil. Aí eu peguei e comprei um couro em Santa Cruz, isso fazendo para mim, né? Comecei a encorar para mim. Só que, pô, o couro é muito grande, não dava. Cortei o couro e estraguei o couro ficou pequeno. Aí eu falei, puxa vida, olha só, cara, que problema é esse? Aí eu olhei alguns vídeos na internet e tal,
não consegui me arranjar muito bem, não. Mas aí eu tenho uma certa habilidadezinha e comecei a desenvolver alguns gabaritos, né? Fiz gabarito para encorar, para centralizar o gambito. Comecei a fazer o arquilho, não de madeira, de alumínio. Aí daí eu tinha uma encora, a minha primeira cuíca era da Arte Celso, porém era uma cuíca pesada. Adquiri uma cuíca vazada também, por mais pesada ainda, muito pesada. E como eu sou operado da coluna, né, todo mundo sabe, né, eu perdi 30% do movimento para frente, né, e sou meio duro, né, o pessoal até brinca comigo na hora de dançar e tal, porque a coluna, aqui eu tenho 8 parafusos na coluna, 2 placas e uma ponte. Então, eu sou todo fixo aqui embaixo, né, na lombar. Aí eu falei, pô, cuíca pesada, aquilo me doía a coluna. Eu falei, sabe uma coisa? Aí vi a cuíca vazada. Eu falei, pô, eu vou fazer uma cuiquinha dessa para mim, vazada, mas num material mais leve, de alumínio. Aí comecei a fazer, pô, o César Figueiredo me ajudou muito, logo no início. Comecei a fazer, as primeiras saíram tortas e tal. Aí comecei a fazer as cuícas e tal. Aí a coisa deu certo, né, João? A coisa deu certo. Aí comecei a fazer as cuícas para terceiros, né? O pessoal começou a pedir, a mesma coisa as Encora. Comecei a me aperfeiçoar ali na Encora. Hoje em dia, o pessoal diz que a Encora é boa e tudo mais, mas eu procuro fazer como fosse para mim. Todas as Encora, todas as cuícas, cara. Quando você pede uma cuíca, faz uma cuíca para mim, Barreto, eu falo, faço. Mas eu não estou fazendo uma cuíca para o João ou para seja lá para quem for. Estou fazendo a cuíca para mim. Tá? Eu faço a cuíca como fosse para mim. Aí, quando eu termino, aí tá pronta a cuíca. Só que essa aqui vai ser a do João. É assim que eu faço. Todas eu faço tudo igual. Entendeu? Aí comecei a fazer cuíca fechada, também faço fechada, né? Hoje eu entrei numa parceria com o Marcão da Tactus, né? Para as cuícas fechadas, né? Porque, para mim, a melhor virada de cuíca, né? Das bordas, é a do Marcão, que ele consegue, ele vira para fora. E as outras viram para dentro e o acabamento não é perfeito igual a do Marcão. Para mim, os corpos, as cuícas das tacas, para mim, é as melhores. E deve ter outras pessoas mais que vira com ele, né? Muita gente vira com o Marcão da Taca. Muito boas as cuícas dele, os corpos. É isso aí. Isso. Barreto, vou começar com as perguntas aqui das pessoas que estão assistindo a live, certo? Tem uma É? pergunta aqui do Márcio, grande Márcio Tradição. Ele pergunta, Barreto, se você, quando está tocando, você gosta mais de marcar ou se você gosta também das bossas e das variações que a cuica vai fazendo durante o samba. Olha só, eu quando comecei o Santana, cara, eu vou falar muito do Santana porque ele teve muito na minha vida logo assim no início da cuíca. O Santana falou para mim, Barreto, um bom marcador, tá? Ele tem vaga em qualquer escola. Agora, eu gosto de florear e tudo mais quando eu tenho essas condições. Eu tive um ano no Império Serrano que eu fui microfone, aí, quer dizer, eu fugi um pouco daquilo, daquela marcação, porque eu acho que o microfone, o cara te dá a liberdade de você criar ali. Aí sim, eu comecei a florear, entrava na marcação, voltava, entendeu? Fazia variação do estoque. Eu toco o que me pedir. Se falar assim, ó, é para marcar, eu vou marcar. Se falar é livre, livre, entendeu? Mas eu gosto de tocar cuíca. Eu gosto de tocar É, cuíca. Eu respondi o máximo, entendeu? Mas eu Barreto, mais uma pergunta aqui. Quanto ao gambito. É uma pergunta que ela sempre está presente nas lives, mas eu acho que todo mundo gosta de saber como é que o cuqueiro gosta mais. Você utiliza broto ou o gambito maciço, né? Raspado, como as pessoas chamam?
Olha, eu iniciei com maciço, tá? A minha preferência é o broto, tá? Grosso. O broto tem a melhor sonoridade, na minha opinião, tá? O maciço tem o seu valor também. Quando você vai para uma gravação em estúdio, né? Ou você está sozinho numa roda de samba, que não exige, que você está tocando microfonado, aí não exige muito você ter um gambito com uma resposta igual a do broto, né? Que o broto tem uma resposta excelente, entendeu? Mas tem o pessoal mais tradicional aí que gosta do maciço. Mas o broto, eu acho que, não digo 100%, mas 80% aí no mercado é o broto, né, cara? Eu É, gosto mais. Tá? Barreto, tem outra pergunta aqui do Sandro, Sandro da Cuíca. Barreto, como você consegue conciliar seu trabalho, os ensaios e dar conta dos pedidos de cuíca e cora? Como você consegue administrar esse seu tempo aí? Conta aí Cara, pra gente como é essa mágica. é difícil, né? Eu vindo aí o tempo, né, cara? Eu não tenho. Quando, fora da pandemia, né? O meu trabalho tem particularidade lá, tá? Que nós chamamos de acertar o trabalho, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui nessa live com vocês, né? Anteriormente, Sandro falou comigo, eu falei, pô, eu tinha negado a primeira vez que eu falei, pô, Sandro, meu trabalho é imprevisível. E hoje teve um imprevisto. Eu tive que trabalhar, eu estou trabalhando hoje, mas eu tive que acertar esse trabalho, entendeu? Eu acertei o trabalho para estar aqui agora. Porque é por isso que às vezes o pessoal fala, pô, tá difícil, eu não gosto muito de marcar nada porque do trabalho, entendeu? Mas como é que eu concilio isso, cara? Nas horas vagas. Quer dizer, o dia tem 24 horas. Eu trabalho 6 horas por dia, tá? Trabalho 6, tem 24, me sobraram aí 18 horas. Entendeu? Aí, poxa, eu tiro aí 6 horas de sono e o restante eu vou. Às vezes eu dá 1 hora, 2 horas da manhã, eu estou trabalhando. Estou aqui embaixo. Minha esposa às vezes reclama que eu ligo uma máquina ou outra. Não pela gente, pelo vizinho, né? Que muita gente conhece aqui minha casa, eu moro numa vila, né? E o pessoal fica, já viu, né? Processo aqui com a barulhada. Pessoal que está aí assistindo a live, talvez algumas pessoas não estivessem aqui quando eu pedi. Se vocês puderem fazer as perguntas lá na caixinha de perguntas, tem um ponto de interrogação, fica mais fácil para gente ir vendo todas as perguntas e não passar batido pela pergunta de ninguém, que o entrevistador aqui é amador. Então, o Júlio está perguntando aqui, Barreto, se você já testou o Gambito de Bambu Brasil, se você conhece. Rapaz, eu ainda não testei não, Júlio. Ainda não, mas nosso amigo Fafá é um cara que está se especializando lá no Bambu Brasil. Eu já testei bambu ferro, muito bom. O bambu ferro eu indico. Pena que quase não tem aí no mercado. Tem, né? É difícil arrumar. Mas eu ainda tenho uma lasca aqui, Santana deve ter também, de bambu ferro. Uma época dessa aí, mandei um para o Armonde, né? Porque o que eu tenho é muito pouquinho. Quando acabar, acabou. São gambitos maciços, né? É tipo de gambito maciço e tipo de bambu que existe, né? Tem o bambu Brasil, que também é um bambu bem duro mesmo, sabe? É bom. Mas quem está se especializando nesses gambitos aí é o Fafá, lá da Santa Cruz. Isso, Barreto, o Armond está aqui também, tá na live. Santana está dizendo que o Bambu Brasil é o melhor. Daniel Percussa entrou no Bambu Ferro, que o Santana disse, é o melhor.
Tem mais uma pergunta aqui, Barreto, a respeito da medida do gambito. Qual a medida que você acha ideal? A medida do gambito de broto? Olha só, as medidas dos gambitos depende muito, né? Isso é uma coisa de cada um, né? Eu uso, em média, 16, 17 centímetros no máximo. Meu uso, tá? Que eu toco bem atrás do gambito, sabe? Eu não costumo tocar na frente, não. Eu toco lá atrás. Agora, tem gente que gosta de gambito aí de 13 centímetros, 12 centímetros. O falecido GG, né, da Mocidade, tocava com um gambitinho aí de 12 centímetros, 11, né, fininho, parecia um palito de dente. Que ele era um monstro tocando cuíca, né? Como é que... Isso aí depende muito de cada um, né? Cada um se adapta a um tipo de gambito. Isso. Barreto, e quanto à afinação? Uma pergunta aqui do André. Você prefere afinar em cruz ou normal? Como você vai afinando a cuíca? Olha só, a primeira afinação, tá? A primeira, quando a encora está nova, tá? Eu afino em cruz, tá? E costumo, depois que eu faço a primeira afinação em cruz, as outras, aí toco, desafino, marcou o couro, aí eu passo a afinar ela no sentido horário, tá? No sentido horário, né? E a primeira afinação, o pessoal vai falar, pô, esse cara é maluco. Eu sou meio chato para afinar. Eu afino, João, e em cima da cuíca, tá? Na coroa, eu coloco uma régua e coloco um nível. Eu afino em cruz, porém eu coloco uma régua e um nível. Aperto um pouquinho aqui, aperto aqui, vou apertando, né? E vou girando o nível para ver se ela está realmente Que a nivelada. borda está toda nivelada, né? Toda nivelada. Aí o que acontece muito? O cuiqueiro está tocando na escola de samba, lá na emoção, né? Aí começa a afinar, pum, pum, pum. Quer dizer, quando ele vai afinando, né, João? Começa em cima é um aperto, do lado é outro, embaixo é outro. Quando ele chega aqui quase no talabarque de novo, já está um aperto totalmente diferente. Aí o que acontece? Ele costuma alejar em cora, né? Fica assim, já viu aquelas em cora torta? Aí o cara fala, pô, essa encora tá torta. Bom, não tem jeito, né, cara? Tem que tirar ela, jogar na água. Se pode encorar de novo, é uma maravilha, né? Mas porque alejou ela, não tem jeito. Ela não volta ao normal. Se não for na água, não vai voltar ao normal, não. É isso aí. Barreto, mais uma pergunta aqui da Érica Faria. Ela está perguntando sua opinião sobre a pele de nylon. O que é que você acha da pele de nylon? Olha só, o que eu acho da pele de nylon? A pele de nylon, para mim, é excelente. É a melhor pele no dia de chuva. Tá? Se vamos ter um carnaval, ou se vamos para qualquer evento que não esteja chovendo, eu sou sempre o couro. A sonoridade do couro é outra, né, João? É muito boa. Eu gosto do couro. Tá? Eu só usaria, como já usei, né, o nylon só no dia de chuva. Esse ano, eu digo 2020, né? Lá na Inocente de Belfort Roxo, eu usei nylon. Estava chovendo, quer dizer, excelente. Não tem coisa melhor, tá? Agora, se o tempo está bom, nylon couro é o couro, sempre couro. Couro é couro, né? Couro é... Nylon é bom, tá chovendo, tá duvidoso o tempo, a gente vai entrar em campo, né, com nylon. Aí o nylon é o melhor. Tive um ensaio no Império da Tijuca, 2020, foi Carnaval de 2020. No Império da Tijuca, o César tá aí, deve lembrar. Cara, caiu um dilúvio. Tá lembrado, César? O único, mas nesse dia eu levei o nylon. O tempo estava duvidoso, eu falei, vou de nylon. Cara, caiu um dilúvio, todo mundo parou as cuícas, geral. Só ficou a minha ali tocando com o nylon. Pô, aí o nylon é excelente.
entendeu? O Paulinho José apostou no nylon, né? Se deram bem também, se deram bem, quer dizer. 2020 na Bambu, não é isso? E 20 da Bambu pô. Isso. Então, o nylon tem suas particularidades, né? Tem a hora de ser usado, né? Mas se o tempo tá bom, tá, eu vou sempre de couro. Barreto, uma pergunta aqui. Entre o aço cirúrgico e o latão, o que você prefere? Cara, eu tenho uma cuíca, inclusive essa aqui, onde está o celular está pousado em cima dela, né? Aqui, está servindo de tripé para mim. Eu nunca tive uma cuíca de latão, tá? Nunca tive, mas já tive a oportunidade de tocar. Cara, ambos são excelentes, mas eu posso dizer pelo que eu tenho, tá? O aço cirúrgico é muito boa. Essa cuíca minha aqui é uma cuíca de aço cirúrgico feita pelo falecido... Meu Deus do céu, o nome dele agora me fugiu da memória. Arnaldo, falecido Arnaldo, tá? Essa cuíca, ela é... Eu troquei ela sem ver, eu não sabia que essa cuíca era do falecido Arnaldo. Eu tinha uma cuíca 96, muito boa, o Pagodinho teve aqui em casa, viu a cuíca, falou, pô, Barreto, vamos trocar essa cuíca comigo? Tal. Eu falei, pô, Pagodinho, não, essa cuíca tá legal, tá boa e tal. Eu falei com ele, ele falou assim, eu te dou uma de 8 e uma de 9,5. Eu falei, pô, Pagodinho, olha só, pode perguntar isso a ele, se eu não falei. Eu falei, cara, olha só, eu não gosto de tá ganhando vantagem em cima de ninguém. Eu falei, tu tá me dando vantagem, por que tu tá levando uma cuíca 9,5, tá me dando uma 9,5 e tá me dando uma de 8 polegadas? Era uma cuíca que ele tinha de 8 polegadas, cheia de escudo do Flamengo e tava em alguns pontos de ferrugem e tal. Como eu tava querendo uma de 8, eu falei, pô, bom, tudo bem. Aí ele já me deixou a de 8, levou a minha 9,5, falou, ó, vou lá no Império Serrano no ensaio, eu te entrego a cuíca de 9,5. João, quando ele me entregou a cuíca, numa bolsa, lembro bem como essas bolsas, né, de tipo de supermercado, de plástico, eu abri, que eu olhei a cuíca assim, eu falei assim, meu Deus do céu, falei, o que eu fiz, né? Bom, mas negócio é negócio, tá feito o negócio. Trouxe a cuíca, cara, eu larguei ela aqui em casa, larguei aqui, não quis nem ver, cara. Aí, passado um tempo, peguei a cuíca, né? Fui botar uma encora nela, que ele me entregou ela toda desmontada, sem encora, sem nada. Quando eu fui botar uma encora nela, não deu. Eu falei, pô, essa cuíca não é 9,5, não tá entrando na encora 9,5. Aí eu falei, bom, vou pegar de 10. Peguei uma de 10, pô, 10 ficou grande. Eu falei, pô, essa cuíca não é 9,5 nem é 10. Aí peguei a trena, medi ela, deu 9,75. Eu falei, pô, essa cuíca é 9,75. Fiz um aro para a cuíca, né? E montei ela. E estava escrito na cuíca assim, ó, senhor Niquinho da Cuíca, 1976. Eu falei, pô, essa cuíca, seu Niquinho da Cuíca, quem é seu Niquinho? Aí procurei saber quem é seu Niquinho e tal. Cheguei ao Mauro Lobo. Ah, seu Niquinho toca na Imperatriz. Perguntei ao Mauro, seu Niquinho ainda toca na Imperatriz? Ele falou, Barreto, o seu Niquinho é vivo ainda, ele é vivo ainda, mas ele não toca mais na Imperatriz, não. Eu falei, não, eu adquiri uma cuíca, a cuíca está gravado o nome dele, 1976, e tinha um escudozinho do Flamengo. Tudo em pequeno relevo, sabe? Gravado. Aí até me arrependo de ter mandado polir ela. Eu mandei polir e no polimento saiu aquilo, a gravação, mas aí fiquei sabendo que o cara falou, pô, quem fazia 9,75 era Arnaldo, cuíca fora de padrão. Aí falou assim, tira faz um teste com ela, vê se o imã pega. Cara, o imã não pegou. Aí o imã não pega. Aí comecei a estudar a respeito do Arnaldo, me aprofundar, ver os vídeos sobre ele.
ele tinha uma característica a mesma da Tacto, né? Virava a boca para dentro, para fora, e eu não sei como é que ele fazia, ele dava um estanho ali na costura da cuíca. A minha tem um estanho, é soldada, né? Solda, né? E então, aí foi a cuíca de aço inox que eu tive, então, de aço cirúrgico que eu tive, então eu gosto muito dela, não me desfiz dela. É pesada, mas é a cuíca que eu tenho fechada, é essa aí. Para mim é a melhor cuíca que tem. É essa do Arnaldo, 975, de aço cirúrgico. Não desfaço dela, já me ofereceram um valor nela considerável, né? Mas eu não vendi, não. É isso aí. Barreto, Serginho aqui de Fortaleza, Serginho e João Eudes estão assistindo a live junto. João Eudes foi quem comprou a gente comprou a primeira cuíca vazada sua aqui de Fortaleza, eu e o João Eudes. Ah, Você foi deixar lá na Portela, lembra? ela. Eles estão perguntando se você tem um catálogo com todas as cuicas que você já fabricou e se está disponível na sua rede social, Instagram, ou tem aqueles modelos que são os modelos que você sempre fabrica, mas se eles estão disponíveis para visualizar e se você já pensou em fazer isso, em Ah, deixar um catálogo aí de todas as cuicas. Se eu tivesse fazendo isso, nunca, não fiz isso não. Mas se eu tivesse feito isso desde a época da primeira vez que o César me falou, eu já teria aí um catálogo grande, né? Agora, tem cuícas que eu fiz aí que me pediram, tipo a cuíca do Armonde. A cuíca do Armonde é só do Armonde só. Né? Foi sob medida, ele me deu os padrão, como que ele queria, como que não queria e tal. Na época eu discuti com ele, discuti assim, no bom sentido. Falei, pô, vai ficar muito pesado a ponte. Falei, Barreto, mas isso não é cuíca para desfile, não. É para me tocar e tal, quero instrumento assim. Bom, e assim foi feito, né? Eu não tenho, nunca... Eu não sei nem quantas cuícas eu já fiz até hoje. Não sei, não tenho esse número. Pô, Barreto, Agora, eu conheço as minhas cuícas, né? Tem uma pessoa aí que diz que a cuíca é minha. Ele. Eu falei, não, essa cuíca não é minha, não. Venderam para ele dizendo que a cuíca era minha. E hoje ele diz que é minha, mas tudo bem, mas não é minha, não. Tem um cara aí, um cuiqueiro, que fica falando que é minha, mas eu conheço o meu padrão. existe até investigação de paternidade já, né? Das suas cuicas. Olha só, as coisas que eu faço, eu não tenho nenhuma marca para dizer que é minha. Mas se eu ver, tá, as características das cuícas, é como as cuícas do Arnaldo, como todo mundo sabe que essa cuíca foi o Arnaldo que fez, entendeu? Tem várias cuícas aí que é do Arnaldo. Não tem como você dizer que não é dele. Uma coisa é as cuícas que eu faço. Tem os detalhes, né, os mínimos detalhes que você consegue identificar que a cuíca é minha, entendeu? Que nesse ponto aí eu sou muito chato com essas coisas, né? Da coisa ficar bem perfeitinha, bem feita, né? Os acabamentos, tudo isso. E nesse longo tempo eu vim corrigindo muita coisa, sabe? Algumas coisas deram problema, já deram problema, eu vim corrigindo e para chegar ao ponto que chegou hoje, demorou. Barreto, a gente aqui do Papo de Cuíca, quando a gente está conversando sempre no grupo, o pessoal que forma o grupo lá, é, a, a, a ideologia da gente como cuiqueiro, aqui cuíca é sentimento, né? Cuíca vem de dentro. Agora eu vou te fazer uma pergunta de sentimento de cuíca como fabricante de cuíca, como luthier de cuíca. Qual é a sua sensação quando você vê uma escola entrando e vem aquela ala de cuíca com várias cuícas feitas por você? Que você identifica ali que naquela ala, às vezes 40, 50, 60% das pessoas estão tocando uma cuíca que foi feita pelas suas mãos. Descreve aí pra gente como é essa emoção. Rapaz, é muito legal, muito bom. Eu só
a gente que sabe, né, que fez, né, é tão emocionante você ver uma cuíca sua, que seja uma só, tá? Quanto a emoção é a mesma de desfilar numa escola de samba, né? Poxa, é muito emocionante, é legal. Você sabe que aquilo ali foi, né, fruto seu, horas de trabalho, é suor, né, cara? É muito legal, muito bom mesmo. Teve uma escola aqui no Rio, né? Que na época o Mauro Rodrigues era diretor, e a escola chegou a ter, cara, quase, não 100%, mas uns 80% das cuícas eram minhas, tá? Porque não só cuíca vazada, como fechada também. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Tuiuti, né? E eu estava olhando lá e falei, caramba, olha ali, aquele naipe ali. Era, cara, uns 70% as cuícas fabricadas por mim. Isso é legal, né, cara? Isso é legal, pô. É, como é que o teu ego vai lá em cima, né, João? É bom. É o resultado do trabalho, do esforço que vai aparecendo na avenida, né? Aí. O comentário, teve uma época aí que uma menina estava tocando uma cuíca, né? Numa escola de samba, e ela vinha na frente. E a, o nome da, não lembro agora o nome da repórter da Globo, fez um comentário, aí falou que, pô, e a cuíca era minha na época. Era uma cuíca branca, a menina estava tocando, aí a repórter da Globo falou com o Pretinho, pô, essa cuíca aí deve ser mais leve, né? Aí o Pretinho entrou, né, e falou que a cuíca, ele falou não de cuíca, ele falou de caixa, de instrumento vazado. Nem sempre o instrumento vazado é mais leve do que o fechado. Ele falou, eu não sei te dizer se ela é mais leve ou não. Aí passou o carnaval e tal, me mandaram aquele vídeo e tal. Aí o que acontece? Eu entrei em contato com o Pretinho da Serrinha. Falei com ele, pô, Barreto e tal, aquela cuíca que tu fez o comentário, ela é mais leve sim, é que você não tem... Ele falou, não, eu não tenho conhecimento e tal. Aí começamos a conversar. Aí, rapaz, eu falei com ele que iria presentear ele com uma cuíca, para ele ver. Bom, e assim foi feito. Eu presenteei ele com uma cuíca dessa vazada. Cara, eu tenho um vídeo aqui, tenho um áudio dele até hoje, né? Ele falando da cuíca, né? E ele botou lá em cima a cuíca, pô, agradeceu, perguntou se eu tinha Instagram, Facebook. Pô, ele fez um... Cara, porque é o Pretinho, né? Fez uma propaganda, cara, que eu presenteei ele sem interesse nenhum, mas sabe que valeu mesmo. Valeu muito, muito, muito. Bom, resumo. Há pouco tempo, não tem muito tempo, tem 1 ano, 2 anos, não sei, a Fátima Bernardes estava aprendendo a tocar instrumento de percussão. Aí o Pretinho levou vários instrumentos de percussão para ela escolher um. Ela escolheu um surdo para tocar, mas ele botou lá os instrumentos de percussão. Como ele não pode fazer propaganda, ele botou lá os instrumentos. Aí eu te digo, quando a gente conhece a sua cuíca, ele botou a minha cuíca lá. Aí estava lá no palco, lá, a cuíca. Cara, parece automático. Pessoal do Sul me ligando. Pô, Barreto, dá uma olhada aqui na Fátima Bernardes, aquela cuíca é tua. Eu falei, é minha, assim. Tá. Quer dizer, ele indiretamente fez uma propaganda ali, porque quem conhece sabia que era minha, entendeu? E era minha mesmo. Tinha caixa, tinha surdo, tinha chocalho, mas ele botou todos lá, mas ela se identificou mais com o surdo, né? Aí ela foi aprender surdo. Mas é isso aí, cara.
É muito legal, é muito gratificante você ver um instrumento seu, né, na mão de qualquer ritmista aí, em qualquer escola ou encontro, em qualquer lugar. É muito bom, muito legal mesmo. Barreto, e qual foi o projeto de cuíca mais desafiador que você já fez? Qual foi aquela cuíca que assim, você fez que foi mais difícil de executar esse trabalho ou que quando ficou pronto lhe surpreendeu, que você achava que ela não ia ficar tão boa e superou as suas expectativas? Fala Cara, aí de algum projeto ou que queria fazer e só, acabou não dando certo, depois deu. mas a cuíca foi a cuíca de madeira que eu fiz para mim, né? Ela está aqui atrás de mim, essa de madeira, tá vendo aí, ó, no meio, entre a vermelha e a vazada. Isso, São duas estamos vendo. e uma dourada. Essa cuíca aí, ela foi o maior desafio que eu tive, né? Porque eu não sou marceneiro, não trabalho com madeira, e eu tive que me virar para trabalhar, para dar o acabamento, né, cara? Para poder fazer o cilindro, né, de madeira não foi fácil, não. Trabalhei muito, né? Um negócio de paciência, assim. Tanto que eu nem botei em Instagram, não botei em Facebook, não botei em lugar nenhum essa cuíca. Não, não, porque não pretendo fazer outra. Porque se essa deu trabalho, imagine, é muita lixa, muitas horas para deixar naquela perfeição, entende, João? O projeto mais dificultoso para mim foi esse aí. Barreto, eu acho que a nossa live hoje vai até umas 3 da manhã, porque tem um monte de pergunta aqui. Barreto, então, já vou emendando, já que a sua resposta foi a respeito da cuíca de madeira. Tem uma pergunta aqui do Ozelmar, que foi o nosso entrevistado na primeira live, cuiqueiro lá de João Pessoa, perguntando se você já fez uma barrica e se tem vontade de encarar o projeto e fazer uma barrica. Perguntando a respeito de barrica. Você já fez alguma? Já reformou? Tem vontade de fazer? Barrica, eu nunca fiz, não, tá? Essa que eu fiz de madeira, ela é uma cuíca reta, né? Mas mesmo sendo reta, é muito trabalhosa. A barrica, no formato de barrica, é mais trabalhoso ainda, né? Nosso amigo Armônio aí tem uma madeira aí guardada, boa, mas ele está esperando encontrar um cara bom, porque qualquer vacilo você estraga a madeira e não tem conserto, né? Aí já viu, né, cara? E para você arrumar uma madeira de novo boa para poder repor é muito difícil, né? Já reformei alguns atabaques, né? De estar faltando um pedaço, de eu botar lá, mas também parei com isso. Hoje em dia eu conheci um rapaz aqui no Rio que trabalha só com isso, né? Inclusive, eu acho que foi a Érica que indicou um professor dela, que indicou uma mãe de santo lá, e que me pediu, aí eu consertei o primeiro, o segundo, o terceiro, começou a aparecer, consertei de uns amigos lá do trabalho, eu falei, não, não, vou parar com isso, que não pode misturar as coisas. Ou você trabalha só com isso, porque as pessoas que não conhecem a cuíca, falam assim, quando eu falo, o que tu faz? Eu falo, eu faço cuíca. Cuíca, o cara não sabe o que é cuíca, não tem noção, né? Eu estou falando a nível de Brasil, não estou falando a nível do mundo, não, a nível de Brasil, né? A quantidade de pessoas que tocam cuíca, né? Que gostam de cuíca, do instrumento, né? Então, é a mesma coisa atabaque, né, cara? A quantidade de atabaque que tem aí, de bongô, tudo para reforma é muito grande. Então, essa pessoa tem que se especializar num só, né, cara? Senão não dá conta. Eu estou com um projeto aí, né? Em breve já fiz um, tá em teste, estou fazendo mais dois. É caixa. São umas caixas vazadas de alumínio. Está pesando 1,4 kg. Não chega a 1,5 kg, 1,4 kg e pouco. Uma caixa
eu acredito que é uma caixa não para a escola de samba, né? Porque a escola de samba é muito pesada, né? Mas para o pessoal que quer ter o seu instrumento, que toca em bloco e tudo mais, eu acho que vai dar certo o negócio. Entendeu? Pode dar até certo na escola de samba, mas o pessoal tem que ter mais cuidado. A gente vê lá o ritmista acaba de tocar, larga de qualquer jeito e tal. Isso é diferente da cuíca, né? Fica guardada na sala lá, às vezes tem aquela movimentação, quantidade muito grande, né, de caixa junto. É isso aí. Barreto, tem uma pergunta aqui, é, entrou na live aí, grande Mauro Rodrigues, tem a Gogô Carioca também. Tem uma pergunta aqui do pessoal da Cuica da Intendente. Um abraço lá pro Bruno, da Cuica da Intendente. Pedindo para você falar sobre o projeto da Cuica de barril de cerveja Heineken. Como foi esse projeto aí? Como ficou a Cuica? O que você achou da Cuica? Rapaz, isso aí começou. Na verdade, esse projeto não é meu, não, tá? Na É, verdade, aí o que acontece? O Paulinho Bicolor, né? Tem uma cuíca. Eu já tinha visto cuíca da Heineken, na verdade, né? Do barril da Heineken. Mas o Paulinho Bicolor me trouxe um barrilzinho da Heineken aqui, eu acho que era da. Era não, é da namorada dele, né? Aí, na época, nós reformamos, né? Eu acho que eu fiz agora eu nem lembro, cara, tanta coisa. O Paulinho Bicolor tiver aí, ele me lembra aí, por favor. Eu acho que eu fiz a coroa para ele, ou substituiu, alguma coisa assim. Fiz uma encora e ficou muito bonitinha, né? Que eu pintei com aquela tinta epóxi verde, né? A eletrostática. Aí, daí que eu fiz a dele, aí eu fiz uma para mim. Aí o pessoal começou a pedir, aí comecei a fazer. Como é uma cuíca que não é muito cara, né? Hoje, por exemplo, eu vendo uma cuíca da Heineken, tá? No valor de R$ 200. Aí tu fala, R$ 200, vai? Mas você tem que me dar o barril. Porque um barrilzinho daquele de cerveja da Heineken está R$ 99,90 no mercado. Ainda mais eu que não bebo, eu vou comprar um barril, né? Aí quer dizer, você já tem um R$ 99,90 aí para me pagar. E mais as ferragens. Então eu faço as ferragens, você me traz o barril. Entendeu? Ou então, se eu fizer completo, eu cobro R$ 250. Né? Mas eu normalmente eu não. Eu gosto que a pessoa me traga o barril. Inclusive o Bruno ficou de trazer uns barris aí para mim. Até hoje, né, seu Bruno? Não trouxe. Mas eu estou para pegar lá numa oficina que ele deixou lá. Qualquer hora dessa eu vou lá pegar. Isso aí. Barreto, vou seguindo aqui a sequência das perguntas. No começo da live, talvez alguém não estava aqui ainda, da pergunta. Você explicou que quando começou o projeto da Cuica Vazada foi por conta do seu problema de coluna, né? Mas a pergunta é, hoje, Barreto, a sonoridade, no seu ponto de vista, você acha que a Cuica Vazada ela supera a fechada ou ela é mais funcional por conta do peso? Mas quanto ao som, você prefere a fechada ou a vazada? Rapaz, olha só. Eu gosto do som da cuíca. Cuíca vazada ou cuíca fechada, tá? Para escola de samba, tá? Se eu fosse um diretor hoje de escola de samba, tá? Se eu pudesse colocar, quer dizer, quando eu falo se eu pudesse, é porque se você tem uma fechada, eu não posso exigir que você venha com vazada. E se você tem vazada, também jamais vou exigir que você venha com fechada. Entendeu? Cada um toca a cuíca que tiver. Cara, eu particularmente gosto da cuíca vazada para a escola de samba, tá? Se você me chamasse, Barreto, vamos ali numa roda de samba ali e tudo mais, eu tenho uma cuíca para cada coisa. Inclusive, essa cuíca de madeira, eu fiz para a roda de samba. É uma cuíca que vocês não vão me ver com ela em lugar nenhum. Né? Só quando tiver algum convite para algum lugar assim, eu vou levar ela. Entendeu, João? E cuíca fechada. Para gravação, eu acho que a cuíca fechada ela é melhor, tá?
a gravação em estúdio, uma cuíca fechada. Não vamos botar uma vazada, né? Que a vazada, o som dela sai por tudo quanto é canto. Agora, quanto à sonoridade, se eu fizer um teste com você agora aqui, tá? Posso fazer, pegar duas cuícas que eu tenho aqui. Eu estava esperando isso. Pegar uma vazada e uma fechada. Eu vou dar um toque para você aqui na vazada e na fechada. E vou te perguntar. A cuíca número 1, João, foi vazada ou fechada? Vou ser honesto contigo em te dizer se você acertar ou se você errar. E a cuíca número 2, é vazada ou fechada? Entendeu? Eu já fiz esse teste, essa brincadeira, tá? Através de áudio do WhatsApp, com o Rob, lá da Vila Isabel, com César, agora eu não lembro mais as pessoas. Cara, olha, você tem duas cuícas. Então, a tua possibilidade de acerto é 50%, erro é 50%. É muito fácil. Agora, se eu botar uma vazada e 3 fechadas, né? Quer dizer, eu acho que fica mais difícil ainda de você dizer qual é a vazada ou vice-versa. Entendeu? Cara, a sonoridade das cuícas vazadas são boas, tá? É uma cuíca alta. Agora, tem que saber afinar, tá? O que eu vejo é que muita gente não sabe afinar a cuíca, principalmente a vazada. A vazada, você sabe que ela trabalha bem em alto. Ela trabalha bem apertada lá em cima, né, cara? A afinação dela. Né? E eu ouço, mas eu não posso, porque quando a pessoa fala, Barreto, a minha cuíca tá boa? A minha pergunta, aí eu falo para ela assim, olha só, não sou eu que vou te dizer se tua cuíca tá boa. Você que tem que saber se tua cuíca tá boa. A afinação tá boa para você? Tá. Então tá boa. A afinação tem que estar boa para você, não é para mim. Entendeu, João? O que acontece? Às vezes, o diretor de bateria lá, o diretor de cuíca, às vezes ele fala assim, pô, essa cuíca tá frouxa, aperta mais um pouquinho. Entendeu? Aí você apertar ou não. Tá ou não. A afinação é uma coisa bem particular, né, cara? Bem de cada um, entendeu? Agora, para a escola de samba, cuíca vazada, sempre vazada, na minha opinião, tá? Agora, o pessoal fala sonoridade, cara. Eu quero saber quem é que identifica uma cuíca fechada e uma vazada num conjunto de 24 cuícas numa ala de cuíca. Tá? Cara, você a 2 metros de distância é ruim, é difícil. Agora, cada um tem uma opinião, né? O cara acha que é isso, que é aquilo, que ela é estridente, não sei mais. Tem uma escola de samba aqui no Rio, tá? Se não me engano, é única. O mestre de bateria, quando ele era mestre lá nessa escola, ele costumava dizer que ele gosta da caixa vazada, porque uma caixa vazada vale por 3 fechada. É mais alta a caixa vazada. Entendeu? Tem diferença de sonoridade? Tem mais. Barreto, deixa eu te interromper aqui um pouquinho. A gente está chegando na primeira hora de live. Tá bom. Vamos interromper aqui e voltar e vou te chamar de novo, porque às vezes a gente não